Olá, eu sou o Ricardo Pieroccini e esse é o Divina Conversa, um lugar destinado a conversar sobre assuntos da fé e da falta de fé também. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas muito especiais, Hélio Carnassali e Joyce Carnassali. Que prazer ter vocês aqui. Prazer é meu, Ricardo. Finalmente deu certo a nossa conversa, né? Pois é. Demora, mas dá certo. Pastor, prazer também ter você aqui, viu? Muito obrigado pelo convite através da minha filha, da Joyce. E é o nosso primeiro contato, né, Ricardo? A gente não se conhece, pelo menos pessoalmente, então espero que esse seja o início de uma boa amizade, de um bom relacionamento, ainda mais motivados por uma divina conversa. E pelo tema que você propôs, é divina mesmo. Vai ser, espero que seja muito boa para nós que vamos conversar e para quem vai nos assistir quando o programa for transmitido. E a Joyce, ela é muito esperta porque ela indicou você é o pai dela, tem muito conteúdo, então é uma indicação perfeita, mas também eu senti que tem um subterfúgio aí de evitar um bullying futebolístico, né? Ela pediu o reforço do pai, né? Nós estamos em maioria aqui, né, Ricardo? Então, Então, tem que pensar muito, muito antes de tocar nesse assunto. Você vai ser Você esmagado. que não conhece ele, pai, ele é uma pessoa, ele é um alvo a ser convertido, porque o pai, a família é italiana. E o pai palmeirense. Eu não sei o que aconteceu com ele no meio do caminho, entendeu? É um desvio de propósito muito Desvio acentuado. de conduta total. Muita. É uma não conformidade que precisa ser reparada. Olha, eu estou sofrendo bullying no meu próprio canal e vou tratar vocês muito bem em respeito à graça de Deus pra gente. Você já pode terminar a conversa, né, Ricardo? Foi muito bom. Eu tenho uma teoria, sabe, Ricardo? Ah. Deus permite a existência dessas preferências diferentes da nossa para que a gente exercite a misericórdia, a bondade, a paciência e desperte esses sentimentos em nós, porque é o que tem para oferecer para os demais, né? Então, é isso. Eu achei que a Joyce seria o pior algoz do trio aqui, mas não é não, viu? Já estou percebendo que Você viu que o meu reforço é reforçado, né, Ricardo? Um dos primeiros contatos que eu tive com a Joyce foi quando ela almoçou na minha casa. Uma vez o grupo dela veio cantar na igreja e ela foi almoçar em casa e a gente desenvolveu uma amizade bacana, uma amizade dessas que a gente não se vê sempre, mas teve uma ocasião que eu me senti muito especial. Teve uma apresentação musical no Credit Card Hall, o finado Credit Card Hall, e bastante gente cantando e tal. E aí, quando acabou, eu estava indo para o estacionamento e a Joyce estava cercada por fãs, paparazzis e tudo quanto é gente. E ela me viu e me chamou e acenou. E foi muito bacana ali ver quem era o alvo das atenções, dando atenção para um completo desconhecido. Foi bem bacana. Tem uma amigona chamada Juliana, e eu não sei se ela é muito afeita a assuntos teológicos, assuntos bíblicos, e eu queria explicar a graça para ela, e eu queria ajudar vocês. Pastor, como é que a gente pode definir o que é graça? Ricardo, tem muitas formas de nós falarmos sobre a graça, de nós conceituarmos a graça, mas eu gosto, como outros conceitos que são teóricos e às vezes até têm a tendência de ser muito teológicos, muito doutrinários, eu gosto sempre de pensar que graça é uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser entender graça, saber o que é graça, olhe para Jesus. Veja como Jesus se conduziu, como ele tratou as pessoas, como ele se relacionou com aqueles que estavam em volta dele, tanto os amigos como os opositores e até os inimigos. Então, como é que Jesus lidou
com as dezenas de situações diferentes do seu dia a dia e que foram registradas nos 4 evangelhos. Então, graça para mim é Jesus. E se eu quero entender a graça, eu preciso olhar para Jesus e vê-lo relacionando-se com essas pessoas do seu tempo, porque eu vou me encaixar em algum relacionamento desse. Eu posso ser a mulher samaritana, posso ser o Nicodemos, posso ser o cego de nascença, eu posso ser o leproso, enfim, eu posso ser a mulher apanhada em adultério, eu posso ser qualquer personagem, eu me coloco ali naquela situação e eu vou saber como Jesus me trataria, e porque é desse jeito que ele trata as pessoas, porque foi daquela forma que ele tratou esses personagens. Então, para mim, graça é Cristo. Se eu quero saber o que é graça, entender o que é graça, olho para Jesus. Joyce, e para você, uma definição de graça de maneira prática, simples? Para mim, a graça, nas constantes experiências da vida, é nova chance. É o amor tão grandioso, isso que eu ouço desde pequenininha, né? Presente que a gente não merece, esse favor, a cruz, e esses conceitos vão ficando na mente, mas quando acontece algo que você precisa da graça na prática, é isso, é uma nova chance. É o recomeço porque você recebeu o perdão. Aí você entende o que é imerecimento, o que é impossibilidade humana e milagre de Deus, né? Muito bem, muito bem. Tem um texto bíblico que eu separei aqui e a gente pode conversar um pouquinho a partir dele sobre essa questão da graça. Está em Hebreus 4,16, diz assim: assim, nos aproximemos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, é um texto bacana, um texto curto, e a palavra graça duas vezes, né? Eu fiquei achando bacana, e pensando onde Deus habita como um trono de graça, né? E fala assim, olha, quando você precisar, se aproxima e que você vai encontrar essa graça. Agora, bem pessoal, tá? Vocês fiquem à vontade para responder da maneira que vocês quiserem. Hélio Carnassal é um pastor que já atua há muito tempo, e um pastor sempre enfrenta muitas dificuldades, porque é do jogo, é da profissão, é da vida. Pastor, em que momento dessa sua trajetória como pastor você sentiu de maneira mais profunda e mais presente a graça de Deus na sua vida? Ricardo, nesse mês de março, nós estamos em maio, né? E nesse mês de março, portanto, 2 meses atrás, eu completei 40 anos de trabalho para a igreja. No dia 10 de março, eu entrei nos escritórios da Associação Paulista, sediada ali em Campinas, chamava-se Paulista Oeste, e aí comecei meu trabalho. Então, foi uma marca muito, muito especial para mim, completar esses 40 anos de serviço, de ministério, uma marca não para orgulho, nem para envaidecimento, mas uma marca de gratidão e de reconhecimento das muitas bênçãos. Eu não é querer sair pela tangente, não, mas eu trabalho aqui na divisão sul-americana em 2 áreas. Na área da liberdade religiosa, que me coloca muito em contato com pessoas que não são membros da igreja, autoridades, lideranças de outras religiões e denominações cristãs, organizações não governamentais que trabalham pela liberdade religiosa, e também me coloco em contato com a nossa igreja para esse assunto. E a outra área que é foco da minha atuação
é a área do espírito e profecia. E muitas vezes eu recebo muitas perguntas sobre essa área, especialmente, e as pessoas perguntam qual foi a contribuição mais especial de Ellen White? Ou então, qual foi a principal contribuição dela? Eu sempre respondo, o conjunto da obra. E Ricardo, eu vou usar essa expressão. É o conjunto da obra. Em 40 anos, eu passei por muitas situações difíceis, complicadas, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista ministerial. E sempre que você passa por uma situação mais difícil, mais desafiadora, aquele momento parece ser o pior. Depois passa e você viu que chega um outro que aquele não era o pior, parece que vem o pior ainda. Então, eu não teria como destacar aqui, mas eu digo o conjunto da obra, a forma como Deus cuidou de mim e me guiou ao longo desses 40 anos, esse conjunto, para mim, é o que eu destaco. Ele é um conjunto marcado pela manifestação contínua da misericórdia e da graça de Deus, duas palavras que apareceram aí no texto de Hebreus 4:16. Joyce, você é uma pessoa famosa, você é uma pessoa pública. E a tendência é, quando a pessoa se torna famosa, ainda mais hoje em dia com redes sociais, nem sempre só o trabalho fica em evidência, né? Muitas vezes a questão pessoal também aparece. E aparece não só o lado bom, aparece também o lado ruim. Quer saber, Joyce, qual foi o momento nessa sua trajetória de vida em que a graça se tornou mais evidente para você? Ô, Ricardo, antes da Joyce responder, já que você falou que ela é uma pessoa famosa e tal, eu viajo por 8 países aqui da América do Sul a exercício, em função do meu trabalho. E especialmente em algumas regiões do Brasil, e agora já começou lá fora também. Eu chego nos lugares, eles estão perguntando, pastor, fez boa viagem, como é que vai? Eu digo, o senhor é o pai da Joyce? Sim, eu estou bem, graças a Deus, fiz boa viagem, cheguei bem. Pastor, e a Joyce não vem? Eu estou aqui. Então, não tem jeito, não tem jeito. Eu trabalhei 40 anos para a igreja para me tornar o quê? O pai da Joyce. Pai da Joyce. Olha que sobrou para mim no final da carreira ministerial. Ser o pai da Joyce. E olha que orgulho, que alegria, viu, Ricardo? Eu estou conversando com o pai da Joyce, né? Estou conversando com o pai da Joyce. Porque, na verdade, você convidou ela, né? Ela é a convidada, e aí ela me trouxe para cá. Então, eu estou aqui como pai da Joyce mesmo. É bem isso mesmo. Filha, agora responde aí. Joyce e o amigo da Joyce. Pior é que você nem foi a minha primeira opção, viu, pai? Eu sei, estou sabendo. Step tem o seu lugar também. Ele é assim mesmo. Por lei, não tem problema. Pai é assim mesmo. Esses dias... Pai? Oi, o que você responde? O que você responde para as pessoas? Olha a bochecha. Se eu sou o pai da Joyce, só olha a bochecha. Não precisa nem perguntar o que o senhor é da Joyce, só vê a bochecha. Você já vai saber o que é, o que eu sou da Joyce. Pai, não tem jeito, tá marcado, tá cravado ali, não tem. Aí os irmãozinhos riem, né? E gosta, né? E na despedida fala assim: pastor, que bom, muito obrigado, mas traz a Joyce da próxima vez. Traz a Joyce. Não resultou, não foi bom, mas não completou. Para ficar bom mesmo, tem que levar a Joyce. Tá bom. Da próxima vez, não venha só, né? Traga ela. Né? A mensagem é essa aí. Joyce, você que é nossa estrela aqui, por favor, a graça na sua vida, em que maneira você sentiu de maneira mais profunda? Em que momento? Eu sempre falo para as pessoas que a gente que nasce num contexto cristão, né, que é o famoso nascer na igreja, na minha vida, na minha experiência, eu não tive um marco de conversão. Eu lembro que eu vivi muitos ciclos de amadurecimento de fé e de relacionamento com Deus.
Então, eu tenho pontos assim que eu consigo lembrar que eu dei um passo além nessa relação, né? Que Deus deixou de ser o Deus dos meus pais para ser o meu Deus, o Deus com quem eu me relacionava, assim. Então tem uns 7 anos assim que eu virei um ciclo, um novo ciclo dessa forma diferente de me relacionar, que eu passei a enxergar um Deus pessoal e que não, passei a perceber que não eram coincidências, era realmente fruto de respostas de oração, de aberturas de portas e portas se fechando também. Foi aí que eu descobri que Deus concede aquilo que é melhor para a gente e de vez em quando essas portas se fechando são atos de amor também, porque lá na frente a gente vai descobrir que essas portas fechadas eram melhor para a vida do que ele ter concedido o que eu pedi naquele momento. Então, foi um balanço de uns 7 anos para cá, um balanço do que meus pais me ensinaram, do que é costume, do que é bíblico, o que é específico da Igreja Adventista no Brasil, contexto América do Sul. E esse balanço foi filtrando para mim a Joyce de agora. Mas eu passei assim por 2 experiências nesses últimos anos que me fizeram enxergar na pele o que é o perdão e o que é essa nova chance que eu falo para você. Uma foi muito recente agora, que eu tive internada, a gente conversou sobre essa entrevista, né, Ricardo? Oi. E naquela sexta-feira que a gente conversou, um dia depois começaram meus sintomas. Naquela sexta-feira a gente conversou pela manhã. Na sexta de tarde eu voltei para São Paulo, fiz um teste, atormentada pelo trabalho que eu tinha que exercer no outro dia, numa igreja. O teste deu negativo, eu fui para a igreja, fiz o trabalho e no dia seguinte começaram meus sintomas. E o meu Covid, ele foi mais violento do que eu imaginava. E quando você passa por uma situação dessas em que automaticamente você pensa na morte, no que você construiu até então, como que você empregou seu tempo, os recursos, claro que você coloca em xeque também o que Deus quer para a sua vida, né? Então eu tive esse desespero de em algum momento não estar mais presente, de faltar, né, na vida dos meus filhos, de faltar a angústia, né, de Senhor, eu ainda tenho tanto por fazer, eu ainda tenho tantos sonhos e projetos, ainda tenho tudo que eu quero fazer com a família, de estar mais perto, de aproveitar melhor os dias e tal. E no fundo, o pedido é: se o Senhor me conceder essa chance, eu quero poder viver e pregar e falar mais sobre isso. Então, eu volto do hospital com um senso de urgência muito grande, sabe? E mais uma vez, grata, porque isso também é graça, a conservação da vida e essa concessão, né, de mais um tempo para você poder viver, é a graça de Jesus renovada. Então, acho que esse foi o último episódio que eu senti de perto, e foi engraçado, porque eu tive um episódio na vida pessoal também de muito sofrimento e muita provação, que não só me envolveu minha família, foi um período muito difícil para todo mundo. E aí, logo depois veio a pandemia, o ano de 2020, acho que foi um ano cachorro para todo mundo, e muita adaptação, os profissionais como eu, que precisaram se reinventar,
se adaptar. Eu sou professora de música, então tive que me reinventar como professora, dando aula pela tela do celular, conhecendo novos alunos. Então, eu terminei o ano, eu lembro certinho, assim, no meu momento de reflexão de um ano para o outro, pensando assim, olha, todas as lições a respeito de dependência e graça eu aprendi esse ano. Senhor, tô pronta. Foi um intensivão, né? Foi, aprendi, tá tudo certo. De repente veio o Covid na minha vida e eu pude perceber que não tem fim o aprendizado. Deus tinha alguma coisa a mais para me ensinar e eu aprendi. E é isso, na minha mente, é um constante abrir do coração e do aprender, do enxergar a pessoa de Jesus, que eu imagino que está sempre sorrindo e falando, filha, não é a seu respeito, é a meu respeito. Não tem a ver com você e os seus desejos, e você pode sonhar, mas é o que eu tenho preparado para você, o que eu desejo para você. Ricardo, diga, pastor. Tem uma situação não específica, eu poderia citar exemplos, mas conceitual, que diz muito, assim, fala muito de graça, que é quando você percebe que você não pode. Como diz a minerada, que você não dá conta, que você não consegue. E, de certa maneira, na formação pastoral, você é formado e preparado para ser uma espécie, entre aspas, de super-homem, né? Aquela pessoa que vai enfrentar o drama de todos os membros, das suas ovelhas, da sua família, os seus pessoais e os desafios do ministério. E isso é uma teoria que, na prática, não se verifica, porque você tem que enfrentar mesmo, mas não é um super-homem. Você é um ser humano comum, igual. E quando você se depara com essas situações extremamente desafiadoras, que você percebe que elas são maiores do que você, maiores do que a sua capacidade, maiores do que aquilo que você acha que pode enfrentar e dar conta, né? É o típico Davi Golias. Então, quando você se depara com os Golias da vida, é mais do que em qualquer outra situação que a gente entende a importância da graça, que você tem que se ajoelhar, se entregar mesmo aos pés do Senhor, e dizer, ó, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho condições. E quando você reconhece, isso já é motivação do Espírito, porque por nós mesmos não faz isso. Então, quando, motivado pelo Espírito, você chega a esse reconhecimento de que você não pode, que você não consegue, de que não é por você, não é por seus esforços, seus talentos, sua capacidade, seu preparo, e então isso já é graça, porque essa reação já vem da graça, e aí a graça se manifesta. Esse é uma porta aberta para a manifestação da graça. Então, na minha vida, todas as vezes que eu cheguei a momentos áureos de reconhecer, eu não consigo, eu não posso, não dá, foram as vezes que eu mais percebi a manifestação, como diz um autor, a manifestação assim, tremenda, manifestação impressionante, extravagante é a expressão, a extravagante manifestação da graça. Deus é extravagante, ele é generosamente maravilhoso. Parece que parou o barulho, alguém mutou o microfone e parou o barulho, Ricardo, olha que coisa. Foi o da Joyce. Graça para ela, né, Ricardo? Vamos ter misericórdia, né? Vamos ter graça e misericórdia com o microfone da Joitinha. Então, mas eu ouço barulho ainda, mesmo eu mutada, não sei. Então, o barulho está aí, filha, mas vamos lá, vamos em frente. Então, fica mutada enquanto você não fala, pelo menos a gente tem aí um alívio do ping-ping aí. Então, Ricardo, esses momentos... Ricardo, isso não é também uma ilustração
da maior cerimônia de graça, que é o lava-pés? Exatamente. Quando você se ajoelha diante da pessoa para lavar os pés do seu companheiro ou companheira, naquele momento, você sentado é o pecador, miserável, lascado. O ajoelhado é o representante de Jesus. E quando você aceita que ele lava os seus pés, a gente está dizendo o seguinte: olha, para ir para o céu, só alguém fazendo esse serviço para mim. Eu não posso lavar os meus pés. Então, é o milagre da substituição. Eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Mesmo que eu fizesse, ou achasse que daria conta, não é suficiente. Então, preciso de alguém. Quando eu admito essa compreensão de que eu não posso, eu não consigo, e eu preciso de alguém, e alguém vem, faz, se ajoelha, ou seja, se humilha diante de você, lava os seus pés, enxuga os seus pés. Isso é a maior manifestação, isso é a maior simbologia da manifestação da graça divina nos nossos dias hoje. Essa expressão, você não pode, então eu vou fazer por você. Eu vou tirar o meu paletó, vou tirar meu casaco aqui, vou me ajoelhar, me humilhar e vou fazer. Então, Ricardo, essa percepção do não posso, não consigo, e abre o campo para as maiores manifestações da graça divina. Tá. Pastor, vou aproveitar aqui, Joyce, a presença de um pastor. Esse vídeo ele é destinado para pessoas de todas as religiões, então não é específico da igreja, tá? Então, o que eu vou falar aqui é de maneira genérica. Sim. Aproveitando que você falou em Santa Ceia, muitas vezes a pessoa, quando reconhece que os pés estão sujos, né? Você falou de lava-pés, né? E ela procura uma instituição religiosa, ela vai, muitas vezes, com a expectativa de que as pessoas que frequentam essa instituição religiosa vão ajudá-la a limpar, vão limpar, né, os pés. E muitas vezes ela chega, senta, e quando ela coloca o pé na bacia, alguém vem e fala assim: mas que pé imundo, como é que você pôde pisar na lama? Seu pé está horroroso, acho que vamos ter que tirar esse pé fora. Como a igreja pode melhorar no sentido de ser uma distribuidora da graça? Muitas pessoas procuram uma igreja buscando a graça, e quando chegam lá, elas não enxergam a graça e saem com uma impressão errada de Cristo, né? Na sua experiência como ministro, há 40 anos, como a igreja pode melhorar o conceito da graça na vida prática das pessoas? Ricardo, esse é um assunto que já ocupou muito minhas reflexões, meus pensamentos, e eu tenho uma teoria que igreja tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma experiência alegre, feliz, como uma festa. Uma festa, é um momento de alegria, de contentamento, de celebração. Já pensou, você trabalha a semana inteira, tem suas encrencas, seus dramas, aí vai para a igreja, sabe, encrenca de novo, mas ninguém aguenta, ninguém merece. Quando Cristo criou a igreja, ele criou, veja, que ele usou a metáfora da lua de mel, do casamento, especialmente da lua de mel, aquele momento de romance, de contentamento, de alegria, de emoções. Então, Cristo pensou, quando ele pensou em igreja, ele pensou numa experiência muito agradável, muito positiva, e quando a gente olha para Atos 2 e vê como era a igreja primitiva, eles estavam juntos, comiam juntos, testemunhavam juntos, compartilhavam juntos. Então, essa é a visão de igreja que eu tenho, é uma igreja alegre, contente, que ama. As nossas igrejas deveriam ser santuários de graça, elas deveriam ser, gostei da sua expressão, distribuidoras de graça. A gente conhece o conceito da distribuição comercial, aqui distribuição daquele produto. Nós devíamos, cada igreja nossa devia ser uma distribuidora de graça. E só tem um remédio, sabe, Ricardo? Para que a minha igreja seja assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que começar comigo. Eu tenho que ser transformado por essa graça para poder ter uma vida graciosa, uma vida que viva os desafios da graça. Então, isso tem que começar comigo. Eu não posso ficar aqui no meu
no meu quadrado, criticando o pastor, criticando o ancião, criticando quem quer que seja, achando que a igreja não é. Então, comece comigo, começa aqui. E como é que você começa com você? Não tem outra saída a não ser você separar tempo cada dia para estar aos pés de Cristo e ser transformados pela graça. Não tem. Você tem que tomar tempo para ouvir o que Deus tem para dizer para você pela sua palavra, para você expressar a Deus aquilo que você tem na alma por meio da oração e pelo testemunho. Esse tripé é isso que promove a prática da graça de forma não teórica. Isso, a graça na prática é essa relação com Cristo, esse compartilhar, e depois você vai para a igreja para celebrar. Então, tem que começar comigo. Cada pessoa vai, em algum momento, ganhando consciência na sua experiência religiosa. Paulo fala disso, né? Começa lá com leitinho, mas depois vai para a comida mais forte. Pedro também fala. Então, nós temos que amadurecer as boas qualidades do cristianismo. Amadurecer. Valdecir Lima é um amigo querido nosso, ele é um filósofo, gosto muito de conversar com ele. Ele vai participar, viu, do Divina Conversa, já está agendado. Valdecir tem uma teoria interessante, dentre tantas que ele tem, e como a Joyce e eu gostamos muito dele, a gente até vê ele falando, né? A gente até imagina ele falando. Então, ele diz o seguinte, que velho ranzinza é aquela pessoa que amadureceu as más qualidades. Isso. Então, o cristão ranzinza é aquele que amadureceu as más qualidades. Ele não passou pelo amadurecimento da fé, esse crescimento. Paulo e Pedro também falam, cresçam na graça, antes crescem na graça. Eles não passaram por isso. Então, eles iniciaram um processo de cristianismo, mas ficaram no elementar, no básico, não avançaram para uma experiência de maturidade. Então, agora, isso é pessoal, é individual, alguém tem que provocar isso, acho que aí estão os pastores, estão os líderes, para provocar a igreja nesse caminho, nessa direção, e aí cada um vai aceitando, e cada um vai tendo o seu ritmo, e a paciência que é necessária também é uma manifestação de graça, porque a gente vai ajudando um ao outro, nunca considerando, eu já avancei mais, se avançou menos, e a gente vai criando esse ambiente de graça, esse ambiente gostoso. Eu estava pregando numa igreja, o Ricardo, aí da ala hispana, né? E falando sobre a graça de Cristo, ele disse, Deus é gracioso. Aí, ao final, um irmão disse, pastor, não fala isso mais. Como não fala isso mais? Eu vou pregar isso na minha vida. Não. Aqui, Deus gracioso é a pessoa que faz piada, que faz um xiste, uma broma, como eles dizem, né? Então, aqui tem que ser Deus é geno de graça. Então, aprendi. Mas nós aqui podemos falar, Deus é gracioso, Deus é pleno de graça, cheio de graça, é gracioso. E realmente, quando uma pessoa é muito expansiva, muito alegre, é cheio de graça. Né? Mas, na verdade, esse é o sentido principal da graça mesmo. É uma pessoa cheia de alegria, de amor, de contentamento, que abraça todos e eleva a todos a esse nível de amadurecimento que nos permite viver uma igreja graciosa, uma igreja cheia de graça. Muito bem. No Pentecostes, que tinha um barulho de vento muito forte. Então, eu estou imaginando que onde a Joyce está tendo ali uma bênção grandiosa com esse barulho. Joyce, você tem um ministério público muito abençoado. Eu já ouvi pessoas falando assim, quanto foram abençoadas pelas músicas que você canta, as pessoas comentando que ouviu algum hino seu no momento mais difícil, e quanto aquilo fez bem. Então, você tem um ministério, assim, público, evidente, mas eu queria te perguntar, Joyce, você falou assim, olha, eu passei por 2 momentos difíceis, recentes, e claro que você aprende alguma coisa. A partir dessas suas experiências difíceis, como você pode melhorar, você, Joyce, pessoa física, no seu dia a dia, no convívio, na igreja, para que a igreja se torne esse lugar melhor?
Eu posso, sim, com todas as letras, te falar que eu era uma cristã muito chinfrim. Sabe o que é chinfrim? Meia boca. Mequetrefe. Mequetrefe, meia boca. Porque... Deixa eu ver como é que eu posso falar isso. É a experiência que te faz humana, sabe? Então, o meu profundo desejo é que ninguém precise passar por um vale para entender na pele o que a gente já viu em tantas histórias na Bíblia, em tantas histórias de outras pessoas. Mas parece que o ser humano só aprende quando vive, infelizmente, sabe? Tem gente que acha que consegue absorver mais as experiências dos outros, assim, mas você só entende quando você vive aquela experiência. É muito difícil você falar para o outro, pegando aí o gancho do Covid, né? Nossa, o Covid te deixa com a perna bamba, te deixa ruim de memória, te deixa com uma sensação de cansaço. Aí você tem a empatia suficiente de tentar entender o que é aquilo. Mas quando você passa por aquilo, é que você sente no seu corpo o que todo mundo falou e quem já teve Covid viveu, tá entendendo? Então, quando eu digo para você que eu era uma cristãzinha meia boca, é que na raspa do dia, quando você fazia o balanço, eu olhava e pensava, acho que eu tô bem com Deus, tá tudo bem com a minha família, tenho aqui meus desafios, às vezes eu sou meio explosiva, tenho que controlar a italianice. Era tudo muito raso, eu acho, sabe? E inconscientemente olhar com uma superioridade para quem errava, entendeu? E se tornava público o erro da pessoa. Você olha assim, nossa, que situação, coitado, né? Tipo, e lá no fundinho você pensa, é muito fariseu isso, ainda bem que não foi comigo, entendeu? Ainda bem que eu não sou assim. É muito o episódio do fariseu e do publicano, entendeu? Então, depois de ter passado por esses desafios pessoais, familiares, hoje eu tenho a bênção de ter zero julgamento. Aprendi isso na minha vida. Eu nunca mais olho para ninguém com esse olhar até altivo, né? Inconsciente mais altivo, ou consciente também de achar que eu estava melhor que aquela pessoa. Qual que é a minha atitude hoje? Primeiro, zero julgamento. Isso é uma grande bênção. Eu quero exercitar isso até a volta de Jesus. É alguém do Palmeiras te ligando, viu, Ricardo? Pior que é um palmeirense, você acredita? Eu tô cercado de palmeirenses. Eu tenho um amigo, Ricardo, que tem um filhinho pequeno, o pastor Belciclay, pai. E o filho dele, eles todos são santistas, mas o filho dele estava querendo ir para o lado do Corinthians. Aí ele pensou em todas as estratégias possíveis. Aí um dia ele pegou o telefone, assim, do nada pegou o telefone. Alô? É do Santos? Pode tirar o nome do Lucas. Aí o Lucas ficou desesperado. Não, pai, não faz isso. Não, peraí. O que você decidiu? Vai ser do Santos? Não, então pode deixar o nome dele do Santos. Estratégia extrema. Ele é uma exatamente. Funcionou, né? Então é alguém do Palmeiras falando, não, já quer ser do Palmeiras? Então pode entrar. Vou te contar, viu? Haja graça para um corintiano aqui, viu? Mas então, Ricardo, o que eu tirei dessas lições, elas me transformaram em alguém muito humano, entendeu? Muito pequenininha. Eu já tinha essa consciência na teoria, mas a experiência me fez entender de uma vez por todas que não há diferença entre os filhos de Deus. Todos somos carentes dessa graça, todos fomos perdoados, todos fomos salvos. E para aqueles que passam por momento, né? Eu já saí do meu vale, mas para aquele que está no vale, hoje eu consigo estender a mão com propriedade, entendeu? E
ter a empatia real do que aquela pessoa está vivendo e passando. Talvez eu não esteja passando exatamente por aquilo, ou já passei, ou quem sabe passarei ainda, mas essas experiências todas me fizeram uma Joyce que saiu da bolha e entrou no mundão real, entendeu? Então, eu consigo cantar com mais verdade as minhas músicas, consigo falar com mais brilho no olho. Eu sempre tive muita alegria e muita garra para exercer o ministério. Eu nunca fui uma pessoa fake, né? De jeito nenhum. Mas a experiência te torna mais humano, te torna mais real, de carne e sangue, de verdade, sabe? Então, hoje eu consigo olhar com ternura para todas as pessoas que, como eu, um dia precisaram de oração, precisaram de suporte, precisaram de misericórdia, precisaram de recomeços, entende? Então, eu acho que tudo isso foi válido na minha caminhada e no meu aprendizado. Eu tive uma ocasião, eu tive crise renal muito forte, tive que sair correndo para ir para o hospital, e na triagem, eu falei para a moça, eu estou passando muito mal, estou doendo muito aqui, uma pedra no rim, e ela já, mal terminou a triagem, ela já me levou para uma sala, e eu não fiz nem a ficha, ela já pediu para colocar um soro, um medicamento. Aí passou uns 15 minutos, ela voltou lá para me ver, e eu falei, olha... Muta aí seu microfone, filha, só um minutinho, cara. Muta o microfone, filha. Isso. Aí eu falei, muito obrigado, porque você correu comigo, porque aliviou a minha dor, né? Ela falou, não, eu fiz isso porque eu já tive crise renal. Então, ela ali entendeu o tamanho da minha dor e foi rápida e pronta para me socorrer. Acho que é isso que a Joyce falou, né? Essa questão de a gente, quando já experimentou a dor, a gente valoriza mais o efeito do remédio, né? Então, a gente auxilia. Para a gente encerrar, para a gente encaminhar para o encerramento, aproveitar essa ocasião que não foi planejada inicialmente, mas foi muito abençoado, e temos aqui pai e filha. E a graça na família é um lugar importante. E eu queria saber, pastor, em que momento, ou uma situação que você queira comentar, além do conjunto da obra, que você sentiu que a Joyce te ensinou algo sobre a graça? São tantas. Agora até eu tô curiosa, Ricardo. Sim. Vamos ver. Mas olha, a Joyce vai lembrar com perfeição. Quando minha mãe era viva, e a gente tem muita saudade dela e lembra muito dela, meus pais, eles gostavam muito da Ilha Comprida, Sim. litoral sul de São Paulo. E por um tempo eles tiveram uma casinha lá, depois venderam e depois tornaram a ter de novo. Nesse intervalo que eles não tinham casa, nós fomos passar umas férias lá. E minha mãe, de origem italiana, sempre acostumada com as lutas intensas da vida, e economia para ela era uma palavra muito importante. Então ela pegava um pacotinho de bolacha e ela chamava as duas netas, a Joyce e a filha mais velha do meu irmão, que eram próximas da idade, né? A minha sobrinha um pouquinho mais velha, e ela dava 2 ou 3 bolachinhas. Esse era o lanche da tarde e acabou. Porque o pacote tinha que durar. Coisa de italiano mesmo. E numa dessa, o que aconteceu? Nós estávamos no quintal da família que era a proprietária da casa que nós estávamos alugando. E quando a menininha chegou, era uma criança da mesma idade, ao invés de minha mãe dar a bolacha do pacote, ela pediu para a Joyce entregar a bolacha dela. Mas aí complicou, aí entornou o caldo, a Joyce não deu a bolacha. E a menina, a prima mais velha, a Karina, ela acabou entregando uma bolachinha para... E minha mãe fez todos os apelos para Joyce e tal, porque não sei por que ela não entregou do pacote. E quem conheceu Ilha Comprida nos idos e velhos tempos, né? A travessia
do continente para a ilha era por uma balsa, depois construíram uma ponte. E nesse dia, um pouco mais à tarde, na travessia da balsa, a Joyce começou a chorar. Eu disse, nossa, acho que a Joyce se arrependeu daquele momento de não ter dado a bolachinha para a menina, né? Aí eu falei assim, filha, você se arrependeu? Eu disse, não, pai, eu estou com raiva da avó. Eu estou com muita raiva da avó. Por que que... Então, esse para mim é um exemplo da graça ao contrário, né? Da graça ao contrário, da antítese da graça. Que, além de ela não ter atendido a vovó, ela ainda ficou com raiva da avó, né? Que lição a gente tira disso? Você pode tirar muitas lições, mas, na verdade, não é assim que a gente reage com Deus, muitas vezes, né? Muitas vezes nós não queremos compartilhar a bênção que nós recebemos e que recebemos de graça. Né? Eu não fiz por merecer. A Joyce não fez por merecer aquela bolachinha. Um gesto gracioso da minha mãe. Então, muitas vezes, a gente não quer compartilhar a graça, a gente quer usufruir só para nós, e, no fundo, quando você se confronta com isso, nós ainda nos voltamos contra o próprio doador. Nós ainda nos aborrecemos com Deus, porque queremos só nós usufruir aquela bênção, aquela maravilha, né? Então, a graça também nos ajuda a entender que tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, e se temos boas coisas, e temos, e se somos alguma coisa, e somos, temos e somos pela graça de Deus. Então, que precisamos reconhecer isso e viver isso e praticar isso, começando dentro de casa. Então, aqui, Ricardo, eu e a Joyce estamos aparecendo para essa gravação, que depois vai ser transmitida, divulgada, mas a Joyce sabe quem é o pai dela. E eu sei quem é a Joyce, nós nos conhecemos. Eu posso aqui até, e ela também, nós podemos até representar papéis, mas nós sabemos quem nós somos. Então, a família também nos permite isso. Nos permite reconhecer quem de fato nós somos, e quando eu vou ao púlpito para pregar, e está presente minha esposa, minhas filhas, meus netos, eles sabem quem é aquele pregador. E a mesma coisa vale para Joyce quando vai cantar. Se ela vai cantar na minha praia, sabe, o pai dela sabe quem ela é. Então, a graça, ela precisa primeiro fazer a sua obra na nossa vida dentro do nosso lar. E nós projetamos muitas vezes de forma romântica uma família perfeita, mas nós não somos perfeitos, e a família também não é perfeita. E as mazelas, as encrencas, as dificuldades que surgem sim na nossa vida, na nossa casa, às vezes a gente não está preparado para lidar com elas e nem sabe como lidar com elas. Nem sabe como e muitas vezes a gente erra porque não sabe como lidar. Depois, quando passa, você entende, poxa, mas essa não foi a melhor maneira. Igual forma dali para fora. Então, na família, nós vamos aprendendo de verdade o que é amar, o que é perdoar, o que é aceitar, o que é erguer, porque a graça faz tudo isso, né? O que é patrocinar a transformação, a graça faz tudo isso. Então, a família é o nosso grande laboratório. E eu posso dizer para você, Ricardo, e a Joyce sabe disso, nós não somos uma família perfeita. Nós temos muitas coisas para crescer e aperfeiçoar. Mas nós aprendemos ao longo desses anos todos a ser uma família amparada pela graça de Deus. Isso eu posso dizer. Nós aprendemos, na prática, entender o que é o perdão, o que é a aceitação, o que é o reconhecimento da sua própria miserabilidade, porque quando alguém da família erra, você pode achar que só ele não, eu erro igual. Não precisa ser o mesmo erro, mas nós erramos igual e carecemos da mesmíssima graça, a mesma graça da mesma fonte que é Deus, né? Então, eu posso dizer hoje para você que, como família, apesar de não sermos perfeitos e nem modelo para ninguém,
nós aprendemos a duras penas e também por momentos muito felizes, mais felizes do que tristes, o que é viver pela graça, o que é experimentar essa graça na nossa casa. E hoje eu posso falar isso na frente da minha filha, de coração aberto, e ela até se emocionou um pouquinho, porque é verdade. E ela também pode dizer a mesma coisa, porque é assim mesmo. E assim a gente vai aprendendo, cada dia, o que é essa graça na prática. Nem sempre nós usamos a graça e a gente depois se ressente, mas a gente é objeto da graça divina e ele não desiste de nós, ele trabalha no nosso coração e a gente segue em frente, Ricardo. Eu digo isso, que o lar é o grande laboratório da manifestação da graça de Deus. Se ela não se manifesta em casa, não vai se manifestar em nenhum lugar. Posso garantir isso para você. Muito bem. Joyce, já sabemos que a expressão mais fácil que tirar doce de criança não foi baseada em você. Não. Não foi na Joyce, né, pastor? Não foi. Na escola, Ricardo, vamos supor assim que algum amiguinho pedisse meu lanche. Eu detesto dividir comida. Aí, mas tá, né? Repartir e tal, mas aí eu delimitava a mordida dele, ó. Sim. Até aqui, assim, ó. Aí eu dava tinha isso. Tinha uma circunferência, né? Fala, passou daqui. Eu delimitava, você pode morder até aqui. Assim. Aí eu tava fazendo a minha parte e também não ficava sem lanche. Claro. Agora, o Ricardo, pergunta se ela perdeu o apetite com o Covid. Pergunta. Perdeu o apetite, Joyce? Pela indicação, eu acho que não, hein? Não. Nós somos do ramo da família. Nós somos do ramo da família que tem um lado da família que vem do meu pai, que você não perde sono e nem apetite. Tá. E o lado da minha mãe não perdi o apetite, mas perde o sono. Mas nós então pegamos o lado que não perde nenhuma coisa nem outra. Olha que coisa! Isso não é graça maravilhosa de Deus? Espetacular. Não perder sono e não perder apetite? Misericórdia. Joyce, o que você aprendeu com o Hélio Carnassale sobre graça? Nossa, ele é uma enciclopédia viva para mim. E nesses últimos tempos foi... Ele agiu como pai, né? Como sempre fez, e sempre foi muito bom de conversa, né? Sempre, se tem uma coisa que o adolescente gosta, que a criança gosta, acho que todo ser humano gosta de ser ouvido, né? E meu pai tem essa habilidade, ele é um bom ouvinte nas diferentes fases da vida. Então, ele agiu como pai nos momentos que eu precisei, mas além de pai, ele foi meu pastor, muitas vezes, entendeu? Então, eu posso dizer para você que nos momentos que faltaram figuras eclesiásticas na minha vida, ele supriu isso muito bem, porque ele não foi só o meu pai, ele também foi meu pastor. Então, eu sou muito grata a Deus por ter um pai compreensivo e que exerceu comigo o seu ministério, assim como ele faz com as outras pessoas, né? Então, ele é uma pessoa muito querida por onde passa, os funcionários, as ovelhinhas, tem um amor enorme pelo meu pai, porque as palavras são as mesmas em todo lugar. É muito humano, é muito querido, atencioso, amoroso. Então, podia acontecer de não ser em casa, né? Dá tanta atenção para as outras pessoas que não tem tempo para atender a família, mas eu posso dizer que sem ele, e eu destaco aqui também a presença fundamental na vida dele, que é da sua esposa, que é a Vânia, que é a minha mãe 2, eles têm um papel fundamental nesse meu reconectar, no meu equilíbrio, na força que eu preciso, e mesmo estando longe, que a gente não mora perto, né? Então, foi assim muito importante passar pelo vale com a presença do meu pai. As lições de graça são constantes o tempo inteiro. Olha, eu fico muito feliz de ter conseguido falar com vocês dois.
Divina Conversa misturado com casos de família. Acho que vale a pena a gente marcar uma sessão, pastor, só de você contar depois os causos da Joyce na infância. Vale um programa inteiro sobre isso. Muito bom saber que a Joyce teve uma escola, teve um professor que continua atuando. Muito bom saber, pastor, que você exerce o seu ministério como pastor de maneira plena e, em especial, em casa, na família, onde é um terreno, em geral, ele é árido, ele é espinhoso. Bom saber que tem frutificado, bom saber que a Joyce tem para onde correr, bom saber que você de braços abertos, e bom saber que vocês dois me deram o privilégio de poder estar aqui comigo. É um prazer enorme, tenho um carinho muito grande pela Joyce. Ela sempre me tratou de maneira muito amorosa, muito querida, apesar das diferenças futebolísticas importantes. A nossa amizade é uma prova da graça, né, que une contrários. Muito obrigado, viu, pastor? Obrigado por tudo. Ricardo, prazer ter participado dessa conversa tão edificante, tão proveitosa. Eu espero que as pessoas que tiverem acesso a ela possam se sentir abençoadas, alcançadas. Você lê um texto lá no início, Ricardo, que é muito, muito marcante, e eu quero citar um texto aqui no final, de Mateus 5,45, onde Jesus, para mim, ele é o texto símbolo da graça. Jesus dizendo que o meu sol brilha sobre bons e maus, e a minha chuva cai sobre justos e injustos. Deixa eu ver se eu não inverti. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz descer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Esse, para mim, é o modelo da graça. A palavra graça não está aqui, mas saber que nós servimos a um Deus cujo sol brilha sobre bons e maus e cuja chuva cai sobre justos e injustos. Dificilmente, se eu fosse Deus, o meu sol ia brilhar sobre bons e maus e minha chuva cair sobre justos e injustos. Graças a Deus que eu não sou Deus, que Ele é Deus, Ele é Pai, e Jesus usa aqui o termo Pai, o vosso Pai Celestial, o vosso Pai Celeste, né? Então, essa graça vinda do Pai Celeste, simbolizada por esses dois eventos da natureza, sol e chuva brilhando e caindo sobre bons e maus, justos e injustos, é o símbolo da graça, que nós sejamos alcançados por essa bênção e nos tornemos divulgadores, distribuidores. Gostei da palavra e vou usar, viu? Com sua permissão. Claro. Sejamos distribuidores da graça divina. Joyce, prazerzão. Obrigada pelo convite. É bem difícil eu estar com meu pai em algum lugar. É raro quando a gente se cruza nos mesmos eventos, né? Ainda mais agora que está todo mundo de forma online. E quando essa oportunidade surge, é muito legal. Então, muito obrigada, viu? Prazer. Isso aí, pessoal. Eu, o único não carnaçale da conversa, me despeço de vocês. E a gente se vê em breve em mais um Divina Conversa. Até mais.